Responsável por 17% do PIB brasileiro, a região sul possui gargalos em infraestrutura, que podem travar o escoamento da produção para o mercado interno e também para as exportações. A quantidade transportada em pelo menos 15 das rodovias já ultrapassa 100% a capacidade das pistas. E se continuar assim, a estimativa é que em 2020 o custo logístico de transporte dessa região deva ultrapassar 47 bilhões de reais. Para destravar os nós logísticos e aumentar a competitividade dos 3 estados, a CNI, juntamente com as federações do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, se uniram em busca de uma base técnica para definir as obras que devem ser priorizadas na região, o que deu origem ao projeto Sul Competitivo. Hoje, um dos maiores gargalos a um crescimento sustentado e com velocidade maior de Santa Catarina é justamente as suas deficiências em infraestrutura. E o Sul Competitivo aponta quais são os projetos mais prioritários e de maior retorno. Um dos setores mais afetados pela infraestrutura precária da região sul é a agroindústria. O estado é o maior produtor de carne suína do país e o segundo de frangos. A indústria alimentar é a segunda maior empregadora dentre os segmentos industriais. Dados significativos e que estão sendo prejudicados devido à estrutura de transporte deficiente da região sul, porque Santa Catarina produz apenas 60% do milho que consome e precisa trazer o restante do centro-oeste. Isso encarece a produção e derruba a competitividade da agroindústria. Nós precisamos trazer 1.500.000 a 1.600.000 toneladas. Ora, se em cada carreta cabem 35, 40 toneladas, isso aí dá uma fila de carretas daqui ao Rio de Janeiro. E isso aí tem um custo enorme. Isso aí é um luxo muito grande, buscar milho a 2.000 quilômetros e trazer esse milho em cima de pneu é muito caro. Mais barato seria se você pudesse trazer com trem. Seu Amélio transporta 32 toneladas de milho do Mato Grosso do Sul até Chapecó 2 vezes por semana. Para percorrer 800 quilômetros, o caminhoneiro leva mais de 14 horas de viagem, devido ao elevado número de veículos e às condições das rodovias. Com 65 anos de idade e 45 de profissão, seu Amélio conhece bem os problemas enfrentados por quem depende do transporte para o sustento de sua família. As estradas hoje estão muito saturadas. Falta a terceira faixa, falta muita coisa. As estradas de hoje, elas têm mais de 30 anos. Aumenta o movimento, carros pequenos, caminhões, e as estradas são sempre as mesmas. Os problemas logísticos enfrentados por seu Amélio e que afetam a agroindústria são exemplos de como as condições da estrutura de transporte afetam a competitividade do Sul. A situação foi estudada em detalhe pela consultoria macrologística. Este trabalho subsidia as propostas do Sul Competitivo, que também tem o apoio do BRDE. O estudo mostra que são necessários 70 bilhões de reais para investir em 177 projetos para destravar todos os nós logísticos e aumentar a competitividade dos 3 estados. A estimativa é que a execução desses projetos gere uma economia anual de mais de 4 bilhões de reais. O levantamento detalha os pontos em que a utilização está superior à capacidade e apresenta as áreas que devem ser priorizadas nos investimentos feitos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Nós analisamos a demanda gerada pelas cadeias produtivas. Então, analisamos 18 cadeias produtivas, 61 produtos diferentes, olhamos a matriz origem e destino atual, por onde trafegavam essas cargas todas, qual era o volume atual, quanto que ia ser a projeção para 2020, para 2030, para termos uma ideia muito clara de como essa carga toda utiliza essa oferta atual de infraestrutura de transporte. Com isso, conseguimos mapear os principais gargalos logísticos existentes na região sul. Dos 177 projetos identificados pelo estudo, 51 são considerados prioritários, por gerarem mais economia com menos investimentos. Eles demandariam 15 bilhões de reais.
Esses projetos prioritários compõem 8 eixos de integração de transportes. 5 são eixos rodoviários já existentes. Eixo de integração atual da rodovia São Paulo a Porto Alegre via BR-116. Eixo de integração atual rodoviário São Paulo a Caxias do Sul via BR-101. Eixo de integração atual rodoviário de Passo Fundo a Imbituba via BR-285. Eixo de integração atual rodoviário de São Miguel do Oeste a São Francisco do Sul via BR-280 e 282 e o eixo internacional atual rodoviário que liga São Paulo a Buenos Aires via São Borja, através da BR-285 e BR-153. Os outros são novos eixos que devem ser desenvolvidos, sendo 2 ferroviários e 1 rodoviário. Novo eixo de integração da Ferrovia Norte-Sul, trecho Sul. Novo eixo de integração ferroviário que liga Guaíra, São Francisco do Sul a Paranaguá, via anel ferroviário no litoral e serra. E, por fim, o novo eixo de integração rodoviário da Boiadeira Porto Camargo a Paranaguá, via Campo Mourão e BR-487. Apesar dos 8 eixos demandarem um investimento de apenas 22% do total, as obras evitariam gastos anuais de mais de 3 bilhões de reais, gerando uma redução de 7% nos custos logísticos de transporte na região sul. Dos 8 eixos priorizados, 7 contemplam Santa Catarina. Então, vai melhorar muito a infraestrutura de transporte de Santa Catarina e esse é um grande benefício para o Estado. O que nós temos que fazer agora é unir as forças no sentido de convencer o governo de que esse é um projeto que o prioriza o retorno do investimento e melhora o ambiente socioeconômico do estado de Santa Catarina e da região sul como um todo. Fortalece as convicções e você foge de prioridades falsas que atrapalham muito a gestão pública. Você às vezes é pressionado a realizar uma obra que não é aquela prioridade que tem no contexto e às vezes interessa um ao outro. Então esse estudo ele dá elementos para você apontar no processo técnico qual é a melhor solução. O próximo passo é a fase de implantação por meio de uma força-tarefa que depende da mobilização do setor público, da iniciativa privada e das organizações não governamentais.